Olá, jovens! Olha eu aqui novamente para mais uma aula de revisão de física com vocês. Professora Deise Lima na área, ok? Galerinha, o que nós estávamos conversando na aula passada? Bom, estávamos lá na terceira parte da física nuclear e falamos aí do desenvolvimento da ciência da física nuclear no Brasil, certo? Nós vimos que esse desenvolvimento, ele começou a ser dado lá, o pontapé inicial lá na década de 50, falamos aí de nomes importantes como César Lattes, falamos também da implementação, da construção lá do CBPF, que é o Centro de Pesquisas Físicas Brasileira, certo? E também falamos do CNPq e da criação aí de algumas coisas importantes para o desenvolvimento da ciência no país. E também temos consciência, pessoal, que precisamos ainda de muito mais em questão de investimento para a nossa ciência aí alavancar e continuar fazendo grandes estudos e também descobertas que quem vai ganhar somos nós com isso, Então, vamos lá, olha só, estávamos falando aí de física nuclear, terceira parte, como eu falei para vocês. Falamos aí das décadas de 40 e 50, o crescimento da Universidade de São Paulo, quando lá em 1950 César Lattes ele foi trazido para a universidade para estudar, para estudar também e desenvolver pesquisas na parte aí de física de partículas. Também temos a criação do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas. Temos também, pessoal, que nós falamos da implantação dos primeiros aceleradores de partículas. Vimos que em uma década lá específica, teve lá em São Paulo, na universidade, teve a expansão de 2 aceleradores de partículas para poder fazer estudos. Nós temos aqui, como eu falei para vocês, a volta de César Lattes, que acabaram de participar da descoberta do méson, ok? Também temos, pessoal, lá nas décadas de 70 e 80, e aqui também a gente pode destacar o CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, lá no Rio de Janeiro, como eu falei para vocês. E aqui nas décadas de 70 e 80, a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para fazer esse fomento de pesquisas aí, e também a implantação dos primeiros aceleradores de partículas também, ok? E aqui nós podemos destacar que nós falamos aqui a volta da criação do Ministério da Ciência e da Tecnologia, um ministério aí para canalizar recursos do governo federal para o desenvolvimento da pesquisa e da ciência no nosso país, certo? Ainda falando de pesquisas em física, também falamos, pessoal, da matéria condensada, que foi se dado aí a partir de 1970, com a questão da centralização geográfica lá do Rio de Janeiro e de São Paulo, em questão das universidades, a gente conseguiu aumentar algumas áreas de estudo, como da matéria condensada, entre outras, certo? E também nós temos aqui, olha só, Joaquim da Costa Ribeiro, com o efeito termodielétrico, a questão lá que você pega um dielétrico e você consegue fazer essa mudança de fase, sendo que uma delas tem que ser sólida, você consegue eletrizar este material. Então foi efeito termodielétrico ou efeito Costa Ribeiro, que em 1944 lá, ele escreveu o trabalho a respeito lá e mandou para a Academia Brasileira de Ciências e ficou também reconhecido aí no Brasil e no mundo por esse efeito, pessoal? Nós também vimos os raios cósmicos, chuveiros penetrantes, que seria a questão das partículas aí bem energéticas, ou seja, com grande energia, colidindo com os átomos aí na atmosfera, e a formação de partículas menores no formato de chuveiro, certo? E aqui seria os físicos que estavam estudando isso aqui, discutindo aqui o melhor jeito de montar essa aparelhagem. E falamos de César Lattes, novamente, e César Lattes aqui foi um físico brasileiro, como nós colocamos, co-descobridor do Meson Pi. Ele só não ganhou o prêmio Nobel porque até 1960 o prêmio era dado para o cabeça do grupo de estudos, então ele acabou aí não ganhando, ok? E aqui nós temos também ele falando sobre a descoberta aqui dos outros físicos, essa descoberta lá dos chuveiros penetrantes.
era vanguarda do que estava se fazendo na época para entender a física nuclear e altas energias, ok? E foi uma descoberta muito importante para essas duas áreas aí também, tá, pessoal? Bom, nós vimos aqui a estrutura do meson pin de spin 0 e aqui também de spin 1, né? O noneto mesônico, que nome lindo, né, pessoal? E aqui a gente tem as estruturas, ok? Esse caso aqui, ó, os mesoscalares de spin 0 tem energia mais baixa. E aqui o quark, o antiquark, tem spin oposto. E aqui nos mesos vetoriais de spin 1, o quark e o antiquark tem spin paralelo, ok? Então isso aqui é algo bem específico mesmo de quem estuda esse conteúdo. E falamos aqui, pessoal, para fechar, do atual modelo padrão da física de partículas. Até vimos aí um vídeo explicando sobre o bóson de Higgs e nós vimos aqui, olha só, que esse modelo é dividido em bósons, quarks e leptons. E aqui nós podemos ver que são caracterizados com massa, carga e spin, ok? E aí, pessoal, a gente encerrou a parte de física nuclear. Mas olha só, fiquem comigo que daqui a pouco tem resolução de exercício para vocês. Tchau, tchau. Oi, oi, jovens, estamos aqui de volta. E o que eu falei para vocês? Nós estávamos fazendo revisão de conteúdo. Então, nós falamos aí da física nuclear no Brasil, do desenvolvimento dessa ciência no Brasil lá a partir da década de 50. Vimos aí grandes nomes, né, pessoal, como César Lattes, Costa Ribeiro e também aí físicos e cientistas que vieram de outros países para poder estudar e fazer ciência no Brasil também, né? Falamos aí da questão do meson pi lá por César Lattes, falamos dos raios cósmicos, certo? E também vimos lá o nosso modelo padrão de partículas. Bom, e agora nós vamos fazer alguns exercícios, ok? Então vamos lá, olha só, vamos aí começar com as atividades de sala, onde a gente tira dúvida resolvendo exercícios. E vamos aqui, galerinha, para o primeiro exercício. Olha só, questão 1. Ao sofrer um determinado decaimento radioativo, o elemento carbono 14 transforma-se em nitrogênio 14, segundo a reação mostrada abaixo. Então aqui a gente tem uma reação, olha só, carbono 14, e quando ele sofre decaimento radioativo, ele se transforma aqui, olha só, em nitrogênio 14. Bom, qual é a pergunta aqui? O decaimento sofrido pelo carbono é do tipo beta, alfa, gama, eletrônico, magnético? Então, vamos ver aqui, pessoal. Para responder essa questão aqui, nós temos que saber o seguinte. A gente vai analisar a reação. Qual é a reação? A reação é essa daqui, ok? Então, tá aqui, ó, carbono 14 decaiu radioativamente, ele se transformou em nitrogênio. Então, analisando essa reação mostrada no enunciado do exercício, é possível perceber que não há mudança no número de massa. Então, aqui, ó, a massa representada por A, ela é 14. Então, deixa eu só trocar a corzinha da caneta aqui. A massa aqui, olha só, é representada por 14. E isso nós podemos ver no enunciado. Tá aqui, ó. Então, a gente não teve mudança de massa, certo? Antes e após o decaimento. Então, lá o carbono 14, ele decaiu radioativamente e virou nitrogênio 14. Então, a massa continua a mesma. E isso indica que a partícula emitida apresenta massa muito pequena. Percebe-se que o número atômico, carga elétrica, aumenta de 6 para 7. Olha só, tá aqui, ó. Essa aqui é a massa, esse aqui é o nosso número atômico, certo? Então, aqui, ó, vai de 6 para quanto? Para 7, certo? Então, vamos continuar aqui. Indicando que o carbono 14 perde uma carga negativa. Então, a massa continua a mesma aqui, certo? Mas o número atômico sobe para 7 aqui. Então, o carbono, ele perdeu uma carga negativa. Então, pessoal, podemos dizer, portanto, que foi emitido um elétron. O que caracteriza o quê? Um decaimento beta. Então, o decaimento beta, ele é caracterizado pela emissão do elétron. Então, aqui, se nós formos na nossa reação,
Basta você pegar aqui o número atômico e olhar, a massa permaneceu a mesma, certo? Então a partícula que foi emitida tem uma massa pequena. E aqui, olha só, foi de 6 para 7. Então quer dizer que esse cara aqui, ele perdeu uma carga, então ele emitiu um elétron. E esse tipo de transformação é o quê? Decaimento beta, certo? Tá aqui, olha só. Novamente. Entendido? Letra A de acerto, tá, pessoal? Fechou? Então aqui é só a gente olhar para o número atômico, que representa a carga elétrica, que foi de 6 para 7, então quer dizer que o carbono perdeu 1, então ele emitiu um elétron, ok? Então é decaimento beta, fechou? Question number 2, olha só, eu praticando meu inglês aqui, ó. Questão 2, pessoal, vamos lá, olha só. A partícula neutra, conhecida como meson K0, é instável e decai, emitindo duas partículas. Então tá aqui, é instável, ela emite duas partículas no decaimento, com massas iguais, uma positiva e a outra negativa, chamada respectivamente de meson π mais e meson π menos, ok? Então aqui a gente tem duas partículas, as massas são iguais, só que uma é positiva e a outra é negativa, ok? Em um experimento foi observado o decaimento de um meson K0 em repouso com a emissão do par meson π mais e meson π menos. Das figuras abaixo, qual poderia representar as direções e sentidos das velocidades das partículas π mais e π menos no sistema de referência em K0, estava em repouso. Então, pessoal, olha só, o que nós temos que entender aqui? Você tem uma partícula em repouso, certo? Nós vamos ter aí um decaimento, tá? E nesse decaimento vai ser emitida duas partículas, elas têm a mesma massa, mas aqui uma é positiva e a outra é negativa. E aqui nessas letras de A e E, a gente tem que procurar uma alternativa que mostre o vetor velocidade, certo? Então aqui o que nós temos a ver, pessoal? Como a gente está falando de colisão, a gente vai usar a questão da conservação do momento, né? Conservação do movimento, ou seja, a quantidade de movimento aqui antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, você tinha aqui, ó, o K0 em repouso, certo? Aí a gente teve um decaimento radioativo, foi emitido um π+, ok? E um π-. Então a gente emitiu um π+ aqui e um π- com a mesma massa. Então aqui nesse caso, o sistema formado pelo meson K0 ele é isolado. Assim, para o seu decaimento, um meson π e um meson π- temos, tá aqui a conservação como eu falei para vocês. E aqui, pessoal, deixa eu apagar, é a formulazinha da quantidade de momento. Como assim, professora? Pessoal, a quantidade de momento ou de movimento é dado pela massa da partícula vezes a sua velocidade. Deixa eu botar aqui, ok? Então, aqui o que vai acontecer? Você tem a massa e a velocidade do primeiro igual a massa vezes a velocidade do segundo, ok? Aí aqui esse cara, ele está positivo, ele passa para negativo e a gente igual a zero, como está mostrado aqui, certinho? Então o que vai acontecer? Olha só, a massa é a mesma, então você pode simplificar essa massa aqui, ó. A gente pode simplificar essa massa, certo? E aqui a gente pode igualar essa velocidade, que é o que foi feito aqui, ou a gente poderia ter feito isso direto, ok? Então, pessoal, a velocidade, a gente pode ver que ela é igual, mas nós temos o quê? Que as partículas vão em sentido oposto. Dessa forma, se a gente for observar nas figuras aqui, ó, deixa eu apagar aqui, dessa forma, a única figura que poderia representar as direções e sentidos das velocidades das partículas é a alternativa A. Ou seja, a gente tem a mesma velocidade, ou seja, a mesma direção, mas sentidos o quê? Opostos. A única que tem a mesma direção e sentido oposto, letra A de acerto. Entendido isso? Fechou? Deixa eu pegar minha canetinha de volta e vamos para a próxima questão.
Aqui, pessoal, questão 3. O solenoide de muon compacto, que bonitinho, né? Do inglês, ok? Compact muon solenoid, é um dos detectores de partículas construídos no grande colisor de hadrons, que irá colidir prótons no CERN, na Suíça, tá? Lá naquele acelerador de partículas na Suíça. O CMS é um detector de uso geral capaz de estudar múltiplos aspectos das colisões de prótons a 14 teraelectronvolts, tá, pessoal? Em questão aí de energia, ok? Que é a energia média aí do LHC, que é o nosso grande colisor de hadrons aí, ok? Bom, contém sistemas para medir a energia e a quantidade de movimento de fótons, elétrons, muons e outras partículas resultantes das colisões. Então aqui a gente está falando de acelerador de partículas com todos os seus sistemas aí para fazer medida de várias características físicas das partículas que são colididas. Bom, vamos continuar aqui, olha só. A camada detectora interior é um semicondutor de silício. Ao seu redor, um calorímetro eletromagnético de cristais centelhadores é rodeado por um calorímetro de amostragem de hadrons. O rastreador e o calorímetro são suficientemente compactados para que possam ficar entre o ímã e o solenoide do CMS, que gera um campo magnético de 4 teslas. Então aqui a gente tem toda uma questão de uma explicação. Agora, pessoal, vamos para o nosso comando da nossa questão, certo? Olha só, no exterior do ímã situa-se os detectores de muons. Considerando que o campo magnético terrestre sobre a maior parte da América do Sul é da ordem de 30 microtesla, ou seja, aproximadamente 0,3 Gauss, e o campo magnético gerado pelo CMS é maior do que dessa região da Terra, aproximadamente. Então aqui, olha só, aqui a gente tem, aqui ele falou, ó, no exterior do ímã a gente tem os detectores de muon, ok? Aí aqui, ó, o solenoide do CMS gera um campo magnético de quanto? 4 teslas, ok? Aqui a gente considera que o campo terrestre sobre a maior parte da América do Sul é da ordem de 30 microteslas. Aí ele vai e pergunta aqui, ó, o campo gerado pelo CMF é maior, claro, né, a gente pode ver aqui, do que dessa região aproximadamente, ou seja, aproximadamente quantas vezes esse campo é maior, pessoal? Então tá aqui as alternativas e aqui a gente tem que observar o seguinte, ó, observe que o pedido é a razão entre a intensidade do campo magnético do CMS, ou seja, a gente vai chamar B, que é de campo magnético, e do campo magnético da Terra. Ou seja, eu vou pegar o maior campo magnético e vou fazer a razão pelo menor. Então tá aqui, ó, aí eu vou achar o número de vezes em que esse campo aqui é maior, certo? Então tá aqui, a gente vai pegar o desse cara, que é 4 teslas, e vai dividir para o da Terra, que é quanto? Da Terra aqui, olha só, ele falou, vamos ver aqui na questão, deixa eu voltar rapidinho. Aqui, ó, 30 microteslas, ou seja, tem um micro aqui, né? Então, 30, o micro é 10 a menos 6 teslas. Então, a gente vai pegar aqui, ó, dividir 4 por 30 vezes 10 a menos 6, divide o número, conserva a base, como ele está no denominador, troca o expoente. Então, tá aqui, pessoal, olha só. Aí, aqui, ó, 10 a sexta são 6 casinhas para nossa direita aqui, certo? Então, andou aqui, olha só. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui, ó, 133.333 vezes maior, e que vai dar a letra A de acerto. Fechou? Tranquilo? Então, é só fazer a razão dos campos aqui que a gente vai achar esse número de vezes que é maior, ok? Não tem unidade? Não tem, porque isso aqui é em Tesla, isso aqui também é em Tesla. São a divisão de 2 campos. Então, a gente simplifica. Pessoal, questão 4, olha só. Os quarks são partículas que, quando ligadas em trios, formam partículas como prótons e nêutrons. Em relação aos quarks, assinale a alternativa correta, pessoal. Então, aqui, olha só, nós temos de A até E
vamos analisar o seguinte aqui, olha só. Os quarks são partículas elementares que apresentam o quê? Massa, ok? Além disso, apresentam carga elétrica que pode ser igual a 0, a carga elementar sobre 3 ou a carga elementar sobre 3 negativa, sendo que E é a carga elementar, ou seja, 1/3 da carga elementar, certo? E aqui, se a gente for ver aqui, pessoal, nas alternativas, olha só, ele fala que, opa, que não tem massa, então a letra A iria embora, certo? São partículas não elementares, na verdade são partículas elementares. São responsáveis pelo surgimento da força de atração que mantém os núcleos atômicos estáveis. Isso aqui é força nuclear forte, né? Então não entra aqui. E aqui são destruídos nas reações nucleares para obtenção de energia nuclear. Também não. Então, pessoal, vamos ficar aqui com a letra C. São partículas elementares de carga elétrica igual ou parcial menor do que a carga elementar, que foi o que nós vimos aqui, ok? Apresentam massa, são partículas elementares e podem ser igual a 0 ou 1/3 da carga elementar. Letra C de certo, ok, galerinha? E para fechar a nossa questãozinha do Enem, olha só, vindo aqui direto do forno, questão 5. Prótons e nêutrons são constituídos de partículas chamadas quarks. Quarks up e down. O próton é formado por 2 quarks do tipo up e 1 quark do tipo down. Enquanto o nêutron é formado por 2 quarks do tipo down e 1 quark do tipo up. Isso nós vimos na aula passada. Bom, se a carga elétrica do próton é igual a 1 unidade de carga e a do nêutron é igual a 0, as cargas de U e D valem respectivamente, então a gente tem que achar o valor das cargas de U e D. Para isso aqui, pessoal, a gente vai fazer um sistema, ok? Aqui, olha só, professora, vai ser a letra D. Como é que a gente vai calcular isso? Ó, vamos lá, olha só. Tá aqui novamente, ó. O próton, ele tem 2 quarks up e 1 down. E é igual a 1 unidade de carga. O nêutron, 1 quark up e 2 quark down. E é igual a 0 unidade de cargas. Vamos montar um sistema? Olha só, tá aqui o sistema, ó. Próton e nêutron. 2U mais D igual a 1, certo? E 1D igual a 1. E aqui nós temos U igual mais 2D igual a 0. Tá aqui. Vamos resolver o sistema, pessoal? Se a gente for pegar aqui a nossa primeira equação, que é essa daqui, segunda, primeira. Se a gente for pegar a primeira e isolar o D, que é esse Dzinho aqui, a gente vai ter que D é igual a 1 menos 2U, certo? Se a gente pegar esse D e substituir na segunda equação, ou seja, substituir aqui, a gente vai ter o seguinte, olha só. U mais 2, tá aqui o valor do D, igual a 0. Multiplica aqui, ó, chuveirinho, ok? O que tem número fica de um lado, o que não tem vai para o outro. E nesse caso aqui, ó, o U é igual a quanto? 2/3. Já chamo o primeiro aqui, ó, 2/3. Apresenta aqui e apresenta aqui. Bom, a gente pega esse U e substitui na segunda equação, ó, pode ser na primeira também, vai dar o mesmo valor, ok? Substituindo aqui, olha só, na segunda equação, tá aqui, ó, substituindo U, vocês podem ver, ok? Mais 2D igual a 0. A gente passa o número aqui, ó, sem letra para o outro lado. E aqui a gente passa dividindo, ok? A gente vai achar o quê? Menos 1/3. Então, tá aqui, olha só, menos 1/3 resolvido aí no nosso sistema. E nós ficamos com a letra D. Ok, galerinha? Essas foram nossas questões e esse aqui é o nosso material complementar. Assistam lá o vídeo César Lattes, tem duração somente 19 minutos, está disponível lá no canal do YouTube. Fechou, galerinha? Olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!